pensando no quanto é importante que a gente aprenda, né, sobre esse vocabulário, que é a questão de descrever os sintomas, de identificar quais são os sintomas que agrupados levam àqueles diagnósticos psiquiátricos, como eles são utilizados hoje, né? Como é importante que eu, como profissional, se um paciente, uma paciente me procuram dizendo eu tenho diagnóstico tal, eu passei por atendimento psiquiátrico e tenho um diagnóstico tal, eu estou tomando medicamentos para o quadro tal, que a gente saiba essas palavras, saiba que diagnósticos são esses, né? Ao mesmo tempo, é importantíssimo essa luz, essa atenção, esse cuidado e essa sensibilidade para as histórias de vida. Nenhum diagnóstico conta sobre a pessoa, né? O diagnóstico, no máximo, ele nos diz sobre que sintomas provavelmente estão presentes ali, mas não é sobre a pessoa que eles nos contam. Então, eu organizei a matéria pensando em cada aula trazer relatos de pessoas que foram diagnosticadas com os transtornos que nós vamos estudar, né? E ouvir como é para elas os sintomas, como é para elas aqueles sofrimentos, aquele quadro de adoecimento, mas também como foi para elas a experiência de buscar ajuda, como foi para elas a experiência de receber um diagnóstico, como é para elas o tratamento psiquiátrico, os medicamentos, como é para elas o tratamento em terapia, aquelas que fazem atendimento psicológico. Então, vou mostrar aqui para vocês os materiais que nós vamos usar ao longo do semestre. Esses são alguns livros escritos por pessoas que receberam um diagnóstico, contando como é viver com aquele diagnóstico e como é viver com aqueles sofrimentos que levaram ao diagnóstico. O primeiro, The Center Cannot Hold, é da Ellen Sachs e é sobre esquizofrenia. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia quando ela era aluna do curso de filosofia. Ela conta como foi, né, as crises que levaram, os episódios de delírio, de alucinação, que levaram ao tratamento, levaram à internação, levaram ao diagnóstico. Foi um momento bastante difícil para ela. E depois disso, né, convivendo com a esquizofrenia, ela decide estudar direito e hoje ela atua na defesa dos direitos de pessoas com diferentes transtornos. É uma autora muito interessante. Eu vou falar mais sobre ela na aula sobre o espectro da esquizofrenia. A segunda, a Kay Jameson, do livro Uma Mente Inquieta, é sobre o transtorno bipolar, e ela é uma psiquiatra. E ela conta como por muito tempo, sendo psiquiatra, ela escondeu o diagnóstico. Ela escondeu que ela tinha o diagnóstico de transtorno bipolar, imaginando que ela poderia sofrer preconceito, discriminações, ter dificuldades no trabalho por ter esse transtorno. E aí ela decide escrever o livro e abrir e falar, a gente precisa falar abertamente sobre essa experiência de ter um sofrimento que leva ao adoecimento, de passar por um transtorno, o que são os episódios maníacos, o que são os episódios depressivos, o que é a hipomania e assim por diante. É um livro maravilhoso. O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, é do Andrew Solomon, que é um jornalista, que tem uma escrita deliciosa e é, assim, um livro em que ele investiga os mais diferentes aspectos da depressão e ele é alguém que sofre com depressão e buscou investigar o máximo possível sobre como é viver deprimido, né? Sobre quais são os desafios de viver com depressão e quais são as possibilidades.
diante da depressão. É dele também o livro sobre suicídio, Um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio, em que ele conta de experiências em que ele mesmo pensou sobre o suicídio e de pessoas próximas, pessoas conhecidas, pessoas que ele, como jornalista, buscou investigar sobre pensar no suicídio e tentar o suicídio e cometer o suicídio, pessoas que se suicidaram. Então, ele escreveu sobre a depressão e no outro livro ele fala sobre o suicídio. A Tati Bernardi, ela é uma jornalista brasileira e é uma humorista, né? O livro também é um livro de humor, e chama Depois a Louca Sou Eu, em que ela conta sobre episódios de ansiedade intensa, como é viver com ansiedade. O livro Meus Tempos de Ansiedade, do Scott Stossel, também é sobre como viver com uma ansiedade tão grande, né, que ele diz, nossa, eu não imaginei que eu conseguiria escrever o livro de tanta ansiedade. É um jornalista e ele conta como é viver com ansiedade. O Homem que Não Conseguia Parar, do David Adam. O David Adam, ele trabalha com ciência, ele trabalha com jornalismo científico, com divulgação científica, e ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Né, o não conseguir parar, no caso, é uma forma que ele se refere ao toque. E ele, no caso, não consegue cumprimentar as pessoas, tocar nas pessoas, entrar em contato com as pessoas, sem ficar com pensamentos repetitivos de que ele foi infectado, de que ele foi contaminado. Né? No caso, quando ele escreve o livro, ele está falando que ele imagina que foi, mesmo tendo informações racionais, científicas, de que o HIV não é transmitido, por exemplo, pelo aperto de mão, ele tem pensamentos obsessivos sobre ter se infectado com HIV. E o último livro, Garota Interrompida, se tornou filme, um filme conhecido, não sei se vocês já assistiram, e é escrito pela Susana Keisen, que é uma pessoa diagnosticada com transtorno bipolar, que foi internada em um hospital psiquiátrico, e conta como foi essa internação, todas as dificuldades que ela passou, todas as discriminações que ela passou, quanto ela discorda de muita coisa do tratamento que ela recebeu. É um livro também, desculpa, eu não sei se eu falei o diagnóstico certo, é o transtorno de personalidade borderline. Foi o que eu falei? Me confundi. Eu vou ler alguns trechinhos, né? A ideia não é que vocês saibam agora que diagnósticos são. A ideia é que a gente volte ao fim da matéria. Voltando ao fim da matéria, a gente vai saber olhar para essas falas e saber identificar que diagnóstico ela se refere, ok? O primeiro diz assim: eu tinha 8 anos quando aconteceu pela primeira vez. Minha consciência se embaçou. A consciência de mim mesma, do meu pai que estava comigo, do lugar. Pensei que estava me dissolvendo. Ou melhor, senti. Não estava pensando como de costume. Me sentia um castelo de areia que desmontava a areia e escorria. Eu tinha a impressão, agora é uma outra pessoa, cada cor é uma pessoa diferente. Eu tinha a impressão de que conseguiria fazer qualquer coisa, de que nenhuma tarefa seria difícil demais. Minha cabeça parecia ter clareza, uma capacidade de concentração fabulosa e ter condição de fazer saltos matemáticos intuitivos que até aquele ponto me escapavam. Na verdade, eles ainda me escapam. Naquela época, porém, tudo não só fazia perfeito sentido, como também tudo parecia se encaixar num tipo maravilhoso de inter-relação cósmica. Minha sensação de encantamento com as leis do mundo natural fazia com que minha efervescência transbordasse, e eu me descobria obrigando os meus amigos a escutar enquanto eu lhes dizia como tudo era lindo. Esse é um segundo relato. Vamos para o terceiro.
Tudo parecia exigir um empenho enorme, opressivo. Eu pensava, eu preciso comer alguma coisa. Depois pensava, mas eu tenho que pegar a comida, pôr num prato, cortar, mastigar, engolir. Depois eu pensava, eu precisava tomar banho, mas eu não conseguia me organizar para isso. Outro relato. Pensamentos intrusivos forçavam a porta da minha cabeça. Eu era inteira uma hora do rush de pensamentos, buzinando, querendo entrar, empurrando-os. Eram pensamentos muito malucos, que me mandavam regar de novo a planta, ver de novo se eu havia trancado a porta, mudar de novo a disposição do tapete do banheiro. Pensamentos que diziam que era melhor que eu desmarcasse tudo com todas as pessoas, porque eu ainda não tinha regado as plantas direito. Eu sou jornalista e, portanto, conheço muitas pessoas e aperto muitas mãos. Se estou com algum corte nos dedos, ou se percebo um curativo cobrindo um ferimento nas mãos das pessoas, os pensamentos sobre o aperto de mão e como evitá-lo começam a obscurecer todo o resto. Meu eu racional sabe que esses medos são ridículos, mas ainda assim os pensamentos de ansiedade surgem. Aí eu dizia a mim mesma, você está se sentindo isolada e diferente das outras pessoas, e por isso projeta nela seu desconforto. Quando você olha para um rosto e vê uma massa de borracha, é porque teme que seu rosto seja mesmo uma massa de borracha. Alguma coisa havia sido descascada, a cobertura ou casca que existe para nos proteger. Eu não sabia ao certo se essa cobertura fazia parte de mim ou se estava nas coisas do mundo exterior. Bom, eu escolhi, trazer esses relatos na primeira aula para nós pensarmos juntas e juntos, o quanto aprender sobre os diagnósticos não é parar ali, aprender sobre os sintomas, como eles são descritos, como eles são agrupados. Que o mais importante para nós, para a nossa profissão, é como esses diagnósticos se inserem em histórias de vida, em como essas experiências são vividas, como essas histórias são contadas, como essas histórias podem ser transformadas, porque esses autores e autoras que eu tive o prazer de ler também trazem trajetórias de transformação que são bastante inspiradoras, Acho que para nós profissionais, escutar as pessoas que sofrem, contando a história do sofrimento e de que transformações aconteceram ao lidar com esses sofrimentos, é algo bastante construtivo, que nos faz ter uma perspectiva da importância das palavras, de que as histórias sejam escutadas, de que as histórias sejam ressignificadas, que transformações podem acontecer. Então, fica combinado que a cada aula eu também vou buscar trazer relatos de pessoas que sofrem com aqueles sintomas, que foram diagnosticadas com aquele transtorno, que receberam tratamento para aquele diagnóstico e assim por diante. O último vídeo da nossa aula agora, nós falaremos sobre a organização da matéria.